Fala galera, bem-vindo ao canal. O gigante europeu ofereceu um caminhão de dinheiro para o lateral Wesley. Depois do Aston Villa, né, ter oferecido, bem dizer, 100 milhões de reais, agora teve um gigante da Itália, na verdade dois, né? Um da Itália e outro novamente da Inglaterra. Ofereceu uma bolada para o Flamengo, mas até o princípio, até o momento o Flamengo recusou. Mas balançou, tá bom? Vamos saber todas essas notícias agora. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar pra caramba meu trabalho. Além do Wesley, temos outra informação importante sobre o interesse, né? Do Flamengo tá com um atacante que tá lá no Azerbaijão, né? Um campeonato bem fraco, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Mas o Flamengo tem interesse, o scout do Flamengo avaliou o jogador e vê com bons olhos, né? Se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz. E o Flamengo já fez a proposta oficial pelo jogador. Sabe agora se o jogador vai aceitar ou não. Lembrando que o jogador quer jogar na Europa, mas do Villarreal da Espanha, é o único que fez a proposta, mas a proposta do Flamengo agradou mais o clube lá. Foi bem mais alta, salário e tudo mais, mas o jogador preferia ir pro Villarreal. Só que a proposta do Flamengo deixou o clube de lá mais interessado, né? Mais disposto a negociar o jogador, tá bom? Mas vamos aqui para informação importante. Trata nada menos nada mais do que o próprio Milan da Itália ofereceu uma bolada aqui, 20 milhões de euros. Deixa eu só ver aqui na cotação atual quanto é que vai dar. Vai dar nada menos do que 127 milhões de reais. Uma grana extremamente alta, né, pelo lateral, muito alta mesmo. 120 milhões de reais, 127 milhões de reais pelo jogador. A maior até agora, não só o Milan, mas também teve outro gigante da Europa, que foi o Everton da Inglaterra, também ofereceu a mesma quantia, 20 milhões de euros. Lembrando que o Flamengo só aceita negociar o jogador com um valor mínimo de 30 milhões de euros, ou seja, até o momento não agradou o Flamengo nessas duas propostas, embora seja uma proposta muito alta para os padrões, né, do Brasil, para os padrões da América do Sul, um valor absurdo. Qualquer time do Brasil venderia o jogador com certeza, tá bom? Mas o Flamengo, como, né, é um time reestruturado, não tem pressa em vender o jogador porque sabe que pode valorizar, né, no Super Mundial de Clubes. Sabe que o jogador pode render muito, né, servir como vitrine agora nesse Super Mundial, qual todos os países do mundo vão estar de olho. E com certeza pode valorizar e valorizar muito. É um baita de um jogador, evoluiu bastante depois da chegada do Felipe Luiz. Até com o Tite mesmo tinha evoluído, né, mas não tinha tanta oportunidade. Lembrando, né, deixando claro aqui que o jogador fez um scout, fez um treinamento fora parte dos treinamentos do Flamengo. Ele contratou profissionais, foi 2 ou foi 3 profissionais que estão ajudando ele no dia a dia. Quando termina o treinamento, ele vai para casa e faz acompanhamento com esses profissionais, que vê os erros, né, ajuste da posição dele, o que ele errou, o que ele deixou de acertar, para poder melhorar o jogador. E com isso ele evoluiu pra caramba. E depois que ele fez aquela dobradinha ali junto com o Gerson, não só o time ganhou, né, mas como os dois também ganharam. Ficaram aquela dupla ali imbatível pelo lado direito, que deixa qualquer defesa de qualquer adversário, né, tremendo, vamos dizer assim. Ele e Gerson ali tá dando conta do recado pra caramba. E seria uma perda muito grande pro Flamengo perder o jogador agora, né? Ainda mais agora com o Libertadores, vai ter o Super Mundial. Já temos o primeiro final, que é a Supercopa do Brasil entre Botafogo e Flamengo, qual vai ser dia 2 de fevereiro, tá bom? 2 de fevereiro, Flamengo e Botafogo, final da Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará. Mas a oferta foi de 20 milhões de euros. O Milan chegou pesado, ofereceu a proposta de 20 milhões de euros. O Everton também. Mas até o princípio, a notícia que a gente tem é que o Flamengo recusou. Quem trouxe essa fonte foi o próprio GE, né, o Globoesporte.com. O Ovio Letícia também, que é do GE também, que trouxe essa informação em primeira mão. E temos outra informação aqui também, infelizmente, não só o Corinthians, mas também o Internacional tá dando calota aí nos clubes. E nada mais nada menos que o Flamengo, né? Novamente ficou sem receber o dinheiro do Thiago Maia. Inclusive o Santos tem interesse no jogador, tá? Essa negociação, se o Internacional vai pagar o Flamengo, manter o jogador, ou o Santos vai assumir o jogador, né? Assumir a dívida com o Flamengo e levar o jogador para o Santos. Até o momento não teve nenhuma clareza, não teve nenhuma posição por parte do clube e o Flamengo espera o pagamento, né? Que até agora nada. Em relação também ao pagamento, o Corinthians foi notificado extrajudicialmente pela Praxis, que é a patrocinadora do Corinthians, o qual tinha feito, né, um acordo com o Flamengo. Caso o Flamengo não pagasse os direitos econômicos do Mateuzinho, a Praxis teria uma parte que vai para o Corinthians, né, de patrocínio, para poder ressarcir a questão do Flamengo. E foi o que aconteceu. A terceira parcela que ia ser paga agora para o Corinthians,
uma parte dela foi bloqueada para poder ressarcir o Flamengo, né? Que faz um bom tempo que não recebe dinheiro do Corinthians em relação ao Mateuzinho. Só recebeu lá a questão do Hugo Souza, porque foi aquela pressão, tudo mais, arrumaram dele não sei aonde e conseguiram pagar o Hugo Souza. E agora, em relação ao Mateuzinho, não pagaram, né? E daí, contratando jogador, contratando, mas pagar que é bom nada, tá bom? Em relação ao Juninho, que eu falei aqui, que tá no Kirabak, né? Lá da eu só vi aqui, nome bem esquisito. Azerbaijão, né? O campeonato do Azerbaijão lá na Ásia. É um campeonato muito fraco tecnicamente. A gente não tem o que falar dele aqui. Ele só jogou no Figueirense, se destacou pelo Atlético Paranaense, depois foi para Portugal, né? Depois de lá foi para esse time aí. A gente não tem muito assim do que falar dele porque passou muito pouco tempo no Brasil, né? Não tem assim um repertório, não tem assim um argumento bom para poder passar aqui para vocês. A única coisa que a gente tem é que o scout do Flamengo se interessou pelo jogador, se encaixar no perfil do estilo de jogo do Felipe Luiz, e o Flamengo tem interesse, já fez a negociação. Flamengo e Sevilha estão disputando, né? Concorrendo pelo jogador, como falei. O jogador quer ir pro Sevilha, mas o próprio clube vê com bons olhos a proposta do Flamengo. O cara agradou mais a proposta do Flamengo do que o próprio Sevilha, né? Questão não só do valor da multa, mas também a questão salarial e tudo mais. Mas o jogador, pelo que a gente entendeu, ele prefere jogar na Europa. Mas provavelmente o clube vai dar preferência ao Flamengo, tá bom? Mas se é pra vir pra cá à força, é melhor nem vir, né? Se ele se sentir bem, que venha, tá bom? Mas é a minha opinião. Mas é um baita no jogador, tá fazendo gol. Mas vamos deixar bem claro aqui que não serve de parâmetro, já que o campeonato lá é muito fraco, tecnicamente falando, tá bom? Mas possa ser que seja mais um Luiz Araújo, que jogava lá no campeonato extremamente fraco, né? Na MS Liga, lá nos Estados Unidos. Embora tenha um Suárez, entre o Lionel Messi, entre outros, mas não se compara aos outros campeonatos. E o Luiz Araújo veio pra cá e arrebentou, né? Foi um destaque, se não fosse aquela lesão, teria sido um dos melhores jogadores do Flamengo ao lado do Gerson na temporada passada, tá bom? Mais outra informação aqui. A janela de transferência vai abrir nessa sexta-feira, né? No caso, hoje, dia 3 de janeiro, tá abrindo a janela. E a prioridade do Flamengo, como eu falei, esse centroavante Juninho, que o Flamengo já entrou em contato, já começou os trâmites de negociação. Agora só depende do jogador aceitar ou não, tá bom? Em relação ao Fabrício Bruno, eu tinha até trazido no vídeo anterior. O Cruzeiro aumentou a proposta pelo jogador, quer fazer de tudo para contratar o jogador, e o próprio Fabrício Bruno se reuniu com a direção e pediu para ir pro Cruzeiro, né? Ele quer ir pro Cruzeiro, os agentes dele querem levar ele pro Cruzeiro. E só colocando aqui, ó, Cruzeiro se reúne com agentes do Fabrício Bruno para avançar com a negociação entre o Flamengo. André Cury, né, agente do Fabrício Bruno, reuniu-se com a diretoria do Cruzeiro nesta sexta-feira, no caso hoje pela tarde, e iniciou a nova proposta para alinhar com o Flamengo, ao Flamengo pelo zagueiro, né? O clube mineiro quer contratar o zagueiro de 29 anos, completa 30 esse ano. E antes de viajar para os Estados Unidos, está marcada para o dia 6 de janeiro, né? Lembrando que essa reunião com o Fabrício Bruno, lembrando que o Flamengo se representa no dia 8 e no dia 9 o time já embarca para os Estados Unidos, ao qual vai fazer a pré-temporada lá em Orlando. A proposta inicial era de 5,5 milhões de euros. 35 milhões, né, na cotação atual, e depois passou para 8,5 milhões de euros, né, por 90% dos direitos econômicos do jogador. Eu acho um valor baixo, já que é um jogador de seleção, embora tenha uma idade avançada, né, 29 anos. É mais difícil para ele ter mercado lá fora. O próprio West Ham ofereceu uma bolada, ele não quis ir, né, quase o dobro do que o Cruzeiro está oferecendo aqui, e o jogador não quis ir. Agora, do nada, o jogador quer ir, mas a proposta não agrada muito ao Flamengo, ou seja, dá essa quebra de braço. Mas se é para contar com um jogador insatisfeito, é melhor ir fazer bom uso dele lá, né? Vida que segue, o Flamengo contratar outro. Porque só é bom você contar com o zagueiro realmente que quer ficar no Flamengo, tá bom? Se for para ficar embirrado ou complicando o jogo, vida que segue. A gente agradece a ele, né? Um bom zagueiro, mas se for para estar nessa confusão, né? Quebra de braço, essa birra toda, é melhor ele seguir seu rumo. Embora seja um valor baixo, o Flamengo tem que pensar nele, concordo, mas para estar com um jogador assim, é melhor o Flamengo negociá-lo o mais rapidamente. Bom, lembrando que a reunião vai ser dia 6 agora entre as partes de Flamengo, né? Staff do Flamengo, staff do jogador e o staff do Cruzeiro. Como eu falei também no vídeo anterior, domingo tem Flamengo e Maricá. O primeiro amistoso aí do time que vai, né? O time que vai jogar o campeonato carioca. Lembrando que o Flamengo vai jogar 4, 5 rodadas do campeonato carioca com o time sub-20. Mas vai ter como titular, né, o Lohan, que está na equipe principal e recebeu férias adiantadas junto com o Carlinhos. O Pablo, que retornou do Botafogo, que estava por empréstimo, né, zagueiro.
E vai ser titular no time sub-20, junto com o Lohan e o próprio Carlinhos também, que é a chance de ouro dele, porque ele sabe que se não render agora, provavelmente o Flamengo vai emprestá-lo. Não tá nos planos do Felipe Luiz, até pelo sistema de jogo e tudo mais. Se ele se destacar, né, conseguir convencer ele, fica. Senão o Flamengo vai emprestar o jogador agora no meio do ano, tá bom? Até um pouquinho depois do Carioca, possa ser que o Flamengo já empreste o jogador. Lembrando que o Brasileirão vai começar agora em março, né, vai ser muito campeonato. E o Flamengo tem que resolver essa questão do elenco, né, contratação o mais rápido possível para poder já focar na pré-temporada e já no primeiro jogo da final, que vai ser diante do Botafogo no dia de fevereiro, tá bom? Mas notícias são essas, né? O Wesley, o Milan interessado no Wesley, a bolada aí, 127 milhões de reais, um valor muito alto, mas não agrada o Flamengo, né? O Flamengo quer no mínimo 30 milhões de euros. O Fabrício Bruno forçando a saída para ir pro Cruzeiro, eu acho um valor baixo. O Everton também oferecendo a mesma quantia pelo Wesley, né? 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. E é isso. E o Flamengo tá aí negociando com o atacante, né? Do Azerbaijão, do Ninho. Mas vamos ver o que vai acontecer. Qualquer informação aqui em primeira mão eu trago pra vocês, tá bom? Por isso, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Valeu.